Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com. Esse e-mail aparece na sua tela. E faça sugestões de convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao direito, ao mundo jurídico, porque, como sempre faço questão de ressaltar, esse é o foco central deste programa. Programa que está na sua 6ª temporada. Então, por 6 anos, desde a época em que o professor Sérgio Blatt se iniciou, o histórico do programa, tem a oportunidade de levar até a sua residência conversas, discussões, enfrentamentos sobre o mundo jurídico. Porque, como sempre faço questão de ressaltar, o foco desse programa é justamente esse. Meu convidado de hoje, com muita satisfação, recebo o professor Radamés Comaceto. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, professor. Sempre um prazer voltar ao seu programa, voltar a casa. Agora, como professor da casa, é um privilégio estar aqui, podendo trazer essa contribuição, né, desse meio jurídico que é muito técnico, mas que a gente tenta facilitar, né, para que a sociedade possa ter acesso cada vez mais à informação. Né? Agora é importante, né, essa tua manifestação inicial, assim, de técnica do direito. O direito tradicionalmente foi seduzido pela técnica. Isso, em alguma medida, é um complicador. Talvez, futuramente, a gente deva tornar o direito muito mais democrático do que ele é. Isso também pressupõe a sua incursão na própria linguagem. Né? Linguagem de sala de aula, linguagem do mundo da vida do direito. Nós somos tradicionalmente apegados a uma linguagem muito dura. Né? Algumas pessoas têm, inclusive, prazer em usar o juridiquês como até uma espécie de afirmação pessoal. Né? É verdade. E talvez seja o momento da gente rever isso. Não sei o que tu pensa. Está totalmente fora daquilo que a gente se programou conversar aqui, mas o que tu pensa disso? Aliás, eu acredito que está um pouco dentro da nossa temática, porque quando a gente for falar agora na sequência de criptomoedas, nada é do que um tema totalmente técnico e que para muita gente isso gera um afastamento, mas a ideia é aproximar. E o direito da mesma forma, enquanto a gente trouxer essa barreira, tanto partindo já da linguagem, da escrita, pode gerar um afastamento da sociedade, mas o jurista ele deve fazer o inverso disso. Tem que facilitar o entendimento para aproximar, porque não adianta depois nós criticarmos lá numa eleição, criticar o eleitor ou criticar a sociedade, sendo que a gente não facilita também o entendimento jurídico, né, para a sociedade. Agora, o direito é técnica e esse tipo de programa aqui ele serve justamente para a gente traduzir isso numa linguagem um pouco mais compreensível para as pessoas que nos assistem. Então ele tem, né, durante 6 anos esse programa tem esse mote de socializar, de democratizar o acesso ao direito. Claro. E nós temos que proporcionar isso em todos os níveis, em todos os âmbitos. Isso tem que ocorrer dentro da universidade, isso tem que ocorrer dentro do fórum, dentro do tribunal. Verdade. Nós temos que abrir o direito para que as pessoas compreendam. É claro que sempre vai existir ciência ali, técnica, sempre. Sim. Né? Entretanto, me parece assim, que cada vez mais nós precisamos disso e levar o direito para uma linguagem mais compreensível. Mas eu quero aproveitar também teu ingresso como professor aqui no curso de Direito da UFN agora, no mês de agosto de 2019. Como é que tu está sentindo o clima da universidade, o clima do curso? Eu sei que era um desejo antigo teu de vir trabalhar aqui. Sim. E as coisas se constroem, não, Radamés? É verdade, professor. Eu tive... Recentemente foi bem surpresa ali o meu ingresso na instituição. Eu vinha já atuando, né, na docência, já em outras instituições. No entanto, tinha essa vontade pessoal minha de poder ingressar numa instituição do porte como a UFN, de ter esse contato, né, com alunos. Aqui a possibilidade, inclusive, de ter uma troca de experiência com outros cursos, como estou tendo, né, na administração, nas ciências contábeis. Sim. E isso, para o profissional, é enriquecedor, porque essa troca diária, né, com os alunos nos faz crescer quanto profissional e para mim também atuando na advocacia, sem dúvida isso é um privilégio poder atuar na docência e utilizando a prática com a docência, atrelando esse conhecimento prático, podendo trazer também para a sala de aula, né, essa experiência que eu tenho na advocacia. Agora isso é fundamental, né? Hoje em dia o equilíbrio me parece que é a grande sacada aí, o grande segredo, não só teóricos, não só práticos do direito, nós precisamos de um equilíbrio. Com certeza. Nós precisamos de um grupo de professores que consiga equilibrar essas duas coisas e aqui te confesso que nesse curso nós temos esse privilégio, porque nós temos teóricos, pessoas que escrevem livros, pessoas que estudam cientificamente o fenômeno jurídico, que vão a fundo cientificamente,
para justificar as coisas, mas também nós temos práticos, nós temos o delegado, nós temos o juiz, nós temos o advogado, nós temos um equilíbrio que me parece que é o grande segredo. E o nosso aluno ele tem essa oportunidade de ouvir esses discursos todos e de futuramente ele escolher o seu caminho. Né? Exato. Tem uns que se identificam com o professor Sandro, que é delegado. Vou então seguir a carreira da Polícia Civil, da Polícia Federal. Se identificam com o professor Bruno, que é advogado, contigo, que é advogado. E nós temos esse privilégio, né, de ter, são 35 professores, vejam só, 35, num universo de quase 800 alunos hoje, e esses 35 têm essa capacidade de, certamente, proporcionar ao aluno um curso muito profundo na ciência jurídica. Sabe que quando eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu não me furto de falar, porque realmente isso chega até a me arrepiar um pouco, assim, porque é um grupo muito diferente, né, muito eclético, mas que consegue, dentro de um equilíbrio, construir um projeto de ensino jurídico realmente inovador. Então, eu vou aproveitar o ensejo para te dar as boas-vindas aqui, né, que está ingressando no curso agora e... Fico muito feliz. Realmente é um privilégio, né, Radamés? Fazer certeza. parte dessa turma aí, uma turma forte, é um timaço de professores que nós temos aqui. Sim, com certeza. Tenho muito que aprender com os colegas, como o senhor mesmo disse, né? Cada um com as suas experiências, isso certamente é um enriquecimento profissional e eu certamente estou muito feliz, pode ter certeza disso. Certamente também a instituição viu em ti uma potencialidade interessante para ser desenvolvida aqui dentro e por isso que tu está aqui, né? E a gente acha isso interessante para também renovar, para trazer uma outra perspectiva de compreensão sobre as coisas. Sim. Vejo que vamos falar agora sobre criptomoedas, que é um assunto que, né, o nosso ouvinte, o nosso telespectador, ele pode, mas isso aí não é direito. E pode ter uma relação, um foco maior com uma questão econômica aí, né? Sim. Porque é uma moeda, né? O próprio nome já, mas evidentemente tem vínculos com o mundo jurídico. O que tu poderia nos falar sobre isso inicialmente, Radamés? Inicialmente, já trazendo um pouco para a nossa seara jurídica, quando o professor fala é uma moeda, se nós utilizarmos tecnicamente, juridicamente falando, a criptomoeda, o Bitcoin, ele não é considerado uma moeda para o sistema jurídico brasileiro. Sim. Porque ele não preenche os requisitos lá do marco da legislação que trouxe, né, instituiu o Plano Real no Brasil. Isso. No entanto, a ideia dele era exatamente essa, é criar uma moeda totalmente desvinculada, desregulada do Estado, desregulada das políticas governamentais, das instituições tradicionais, né, dos bancos. A ideia é, assim como a internet lá trouxe essa livre troca de informações em que existe o receptor e o produtor da informação ao mesmo tempo, a ideia da criptomoeda é essa. É não ter intermediários nessa relação. Aquele que pode produzir a moeda, ele pode negociar diretamente com o receptor. Então, há uma troca direta. É como se fosse a ideia da criptomoeda foi também trazer uma forma de compra na internet sem deixar rastros. Porque hoje, quando você vai fazer uma compra com um cartão de crédito, tu deixa rastros, né? O banco, a instituição tem que validar aquela relação. E com uma criptomoeda, né, que é a mais conhecida é o Bitcoin, aí, ao fazer essa transação, ela não deixa rastros. É como se você fizesse uma compra à vista de forma autônoma e sem deixar nenhum vestígio de quem é aquele interceptor, quem está fazendo aquela troca. A ideia é muito interessante, né? Isso é inegável. Agora, como é que tu vê tudo isso diante das próprias prerrogativas do Estado, das próprias prerrogativas dos serviços públicos, porque realmente o Estado ele forma a moeda real, por exemplo, no Brasil, né? E o Estado brasileiro aí não participa disso, ao que tudo indica. Como é que tu vê, né, tu vê isso como uma coisa que beira a ilegalidade, por exemplo, dentro do Brasil? Hoje é possível dizer isso? Olha, pela a própria evolução que a sociedade se apresentou em outras áreas envolvendo a tecnologia, eu vejo que isso é um caminho, assim como foi em outros ramos da comunicação, por exemplo, é um caminho praticamente sem volta. Porque nós estamos falando aqui de uma moeda em que nós não precisamos de uma autoridade para validar, para dizer se aquela relação ela é verdadeira, se aquela moeda é verdadeira. Porque nós temos todo um sistema que valida isso. Quando a gente fala em criptomoeda, nós estamos falando de códigos criptografados
que são problemas matemáticos, quando nós falamos lá da mineração do Bitcoin, que é a criação da moeda. Nós estamos falando de um esquema de cálculos e problemas matemáticos em que supercomputadores envolvendo tecnologia de ponta, que inclusive no Brasil é inviável nós mantermos uma mineração de Bitcoin porque nós estamos falando de algo extremamente oneroso. Isso nós vamos ter lá nos Estados Unidos, na China, que é mais comum. Mas Sim. O que a sua pergunta em relação ao governo, ao Estado, em relação à visão que teria diante disso? O que eu evidenciei hoje é a Receita Federal do Brasil, por exemplo, diante disso, diante desse avanço que ela não tem como segurar, Sim. A internet ela tem um fluxo mais livre, o que a Receita Federal, inclusive, editou uma instrução normativa agora, entrou em vigor o 1º de agosto desse ano, em que ela estabelece que todas as corretoras de Bitcoin, que são aquelas empresas que intermediam a compra e venda, elas mensalmente apresentem relatórios de todas as relações envolvendo a criptomoeda. Qual foi a quantidade de moeda, para quem foi, se foi venda, se foi doação, informando quem é o vendedor, quem é o comprador. Só simplesmente informar, passar para a Receita Federal essas informações. Para que, num segundo momento, a Receita vai bater essas informações com as informações pessoais de cada um que está lá declarando e vai ver, havendo a incompatibilidade, pode haver uma autuação fiscal nesse caso. Esse tema é muito interessante. É um tema que ainda necessita de uma série de investigações, tem um caráter científico aí talvez ausente. Vamos falar sobre isso no segundo bloco. Precisamos fazer um intervalo super rápido, 30 segundos. Vamos lá. Na volta a gente pode aprofundar isso. Pode ser? Pode ser. Então, como disse, super rápido, 30 segundos. Não saia daí, nós já retornamos. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Retornamos com o Tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com. Esse e-mail aparece na sua tela. E faça suas indicações de convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico. Para você ter uma ideia, hoje estamos falando de criptomoedas. E para isso convidei o professor Radamés Comaceto, professor aqui do curso de Direito da UFN, recém-professor aqui do curso de Direito, né, Radamés? Que beleza isso. E vamos retomar esse assunto. Né? O que dá para falar assim da relação entre criptomoedas e tributação? Sim. Tem vínculo entre uma coisa e outra? Tem, totalmente. A criptomoeda no Brasil, a Receita Federal desde 2017, nos informativos lá, quando foi no período de apresentação da declaração do Imposto de Renda, ela já trouxe lá nas perguntas e respostas como faço para declarar criptomoedas, Bitcoin. O que a Receita Federal ela orientou nesse sentido? Toda e qualquer criptomoeda deve ser apresentada lá no Código 99, que é o quê? Direitos, bens e direitos, outros bens. Sim. Informar apenas como simplesmente vai informar, eu não vou tributar nesse momento. Só vou informar que eu possuo criptomoedas. E qual o valor que eu devo apresentar? O valor da compra. Esse é um detalhe, porque a criptomoeda ela tem uma variação, por vezes, muito rápida. Sim. O Bitcoin mesmo, lá em 2010, 50 Bitcoins valiam $3. E depois, em 2017, 7 anos depois, 50 Bitcoins valiam $850 mil. Hoje, um Bitcoin vale em torno de R$43 mil do Brasil.
Então, qual o valor que eu devo apresentar na declaração do imposto de renda? É o valor da compra. Sim. Se eu comprei ele a tantos, equivalente a tantos reais, é esse valor que eu tenho que colocar. Não interessa a variação do dia da declaração. Preciso te perguntar uma coisa bem superficial. Estou eu lá na minha casa e eu quero comprar uma criptomoeda. Onde eu devo ir? O que eu devo visitar? Se isso é possível, a pessoa física pode adquirir, a pessoa jurídica pode adquirir. Como funciona isso? Explica para nós. Hoje existem diversos, são chamadas de exchange, corretoras de criptomoedas. O cuidado que você deve ter em relação a isso. Bota ali na internet, no Google, você vai achar uma infinidade de pessoas ofertando a compra de criptomoedas, de Bitcoin, por exemplo. Deve-se ter o cuidado porque é uma moeda, em que pese seja uma moeda digital, mas é uma moeda, como comprar um dólar. Sim. Então tem que ter o cuidado de que aquelas propostas de que há um ganho excessivo, um ganho elevado, existe na contramão da seara jurídica pirâmides financeiras envolvendo criptomoeda. Esse é o risco que você deve ter. Então tem que observar se aquela corretora, porque elas não têm nenhuma fiscalização. A CVM não fiscaliza esse tipo de atividade ainda. Então temos que observar o quê? Ver o referencial, se ela tem o que os demais usuários falam em relação a ela. Tem que ter esse cuidado, mas agora, não existe algo que fiscalize. Inclusive já ocorreu de situações em que corretoras de bitcoins foram hackeadas ou simplesmente sumiram com os bitcoins. Então existe esse risco. Sem dúvida o ganho pode ser elevado numa criptomoeda. No entanto, diferentemente de investir numa bolsa de valores, por exemplo, em que há uma fiscalização em torno daquela atividade, aqui nós estamos num ambiente aberto, é livre. Sim. Então tem que ter esse cuidado. Mas existem diversas exchanges, tanto localizadas com sede no Brasil quanto no exterior, em que podem fazer esse acompanhamento. Inclusive, conforme a gente conversou já ali no bloco anterior, as exchanges do Brasil, hoje, elas estão vinculadas a essa instrução normativa da Receita de fazer a apresentação mensal de todas as informações. Então, tem um cuidado já, o ordenamento, a Receita Federal está tendo esse cuidado, observando essas exchanges do Brasil. Os países, as comunidades internacionais ou os países, eles têm instituições que emitem as moedas. Sim. O Brasil tem a Casa da Moeda, onde se imprime dinheiro. Exato. Como funciona isso no âmbito da criptomoeda? Quem faz isso? E esse alguém está autorizado a fazer por quem? Ou não existe isso? É exatamente indo na contramão desse entendimento é que nasceu as criptomoedas. A criptomoeda ela nasce a partir da mineração, que é isso, são supercomputadores que eles ficam, a cada tantos minutos, ficam tentando resolver problemas matemáticos. No momento que eu resolvo um problema matemático, é enviado um código para um sistema que é aberto, todos têm acesso a isso. Então, por isso, aí que está, ao mesmo tempo que tem um risco, nós temos a garantia de confiabilidade, porque nós estamos numa chamadas de blockchain, que seriam blocos umas correntes em blocos, em que todos esses problemas eles são resolvidos, mas um fica ligado ao outro. Então, para um hacker, por exemplo, quebrar algum desses blocos, ele teria que quebrar toda essa corrente. Sim. Então, ao criar uma criptomoeda na mineração, nós temos uma chave pública e uma chave privada. Então, no momento em que eu vou validar isso, vai haver a conferência com aquela chave pública, a chave privada, né, minha, vai fazer a conferência com a chave pública. Essa conferência é a mineração. E esses computadores que fazem essa conferência, em remuneração a esse trabalho, eles ganham bitcoins em relação a isso. Mas é assim que nasce. Uma forma de aquisição de bitcoins é dessa forma. Outra é a compra, como eu falei. Sim. Direto numa corretora. Existem as pessoas mais ricas do mundo em Bitcoin já? Já se fez essa listagem? Existem. Na grande maioria são jovens ali, diretamente ligados com tecnologias, mas eu não vou saber te dizer agora uma lista em nomes, mas existem, e a maioria deles são pessoas jovens, extremamente ligadas com as tecnologias, mas o próprio criador do Bitcoin, segundo dados, ele tem bilhões de dólares em Bitcoins, mas ninguém sabe a sua identidade. Então, até hoje ele não revelou quem é, ou se é uma pessoa, são várias pessoas. Sabe-se que alguém criou, mas não sabe exatamente quem é.
Ainda em relação a isso, que é importante, quando o senhor me perguntou em relação à tributação, o que nós temos que observar aqui? Pretende fazer um investimento em criptomoedas, comprar Bitcoin. Qual o cuidado que eu devo ter aqui em relação à questão tributária? Ao adquirir uma criptomoeda, um Bitcoin, por exemplo, vai pagar um determinado valor. Ao fazer a venda dessa criptomoeda, porque existem essas corretoras, elas fazem esses trades, eles fazem compra e venda praticamente diária de moedas. Qual o cuidado que eu tenho que ter? Se a venda dessa moeda ultrapassar um ganho de capital de R$35 mil, então a diferença entre o que eu comprei, porque eu gastei, aliás, o que eu vendi, ser superior a R$35 mil, eu tenho que ir lá e pagar o ganho de capital. Semelhante a uma compra e venda de um imóvel, eu vendi o imóvel, o ganho que eu tive, eu tenho que pagar o ganho de capital. Até 5 milhões é 15% sobre o lucro que eu obtive. Depois é progressivo, pode chegar até 22,5% o ganho de capital. Mas esse cuidado que deve se ter. E o recolhimento não é feito só lá na declaração anual, é feito até o último dia do mês seguinte à venda da criptomoeda. Então, se eu obtive um ganho de capital superior a 35 mil nesse mês, até o último dia do mês que vem, o próprio contribuinte tem que ir lá emitir a DARF e fazer o pagamento. O próprio sistema da Receita Federal já faz o cálculo, você informa, e para isso é importante guardar toda a documentação. Se for por uma corretora, guardar os documentos de transição dessas criptomoedas, porque na eventualidade da Receita chamar para fazer uma conferência, você está apto a ir apresentar os dados, tanto da compra quanto da venda. Originalmente o dinheiro, o papel dinheiro, ele é utilizado como troca, você troca o papel por produto, por exemplo. Tá? Sim. E essa lógica se aplica na tua concepção, lá as criptomoedas, ou as pessoas que compram a criptomoeda, compram para investir, como se compram ações de empresas, ou elas compram para um dia elas poderem substituir isso por produtos das mais variadas espécies? Se nós observarmos o cenário hoje no Brasil, eu diria que as pessoas compram criptomoeda como uma forma de investimento, de obter uma vantagem na valorização da moeda, depois na venda. Porém, se nós formos países como no Japão, o comércio comum ali, uma padaria aceita o pagamento em Bitcoin. Então, em países, na Europa, por exemplo, também é bastante aplicado assim, mas principalmente nos países da Ásia, o Bitcoin é utilizado como moeda, realmente uma compra e venda. Porém, por ter essa característica de ser criptografado, não deixar rastros, infelizmente é a moeda utilizada para, se nós formos observar lá, a Deep Web, né? Infelizmente, esse tipo de compra de drogas e demais situações, todas materiais ilícitos, no ambiente lá da internet profunda, a moeda utilizada na compra é o Bitcoin, é a criptomoeda, exatamente por não deixar rastros. Né? Ninguém vai colocar o seu cartão de crédito ali, né? Com o seu nome e seus dados. Nesse cenário, ela é muito utilizada. Agora, me parece que é um tema que necessita de um debate profundo aí de instituição no Brasil, né? Mas como tu mesmo disseste, é um caminho sem volta. Nós temos uma situação praticamente de anomia legislativa em relação a isso. Nós não temos no ordenamento jurídico nenhuma legislação que regule isso. Nós temos 2 projetos de lei, um inclusive desse ano, projeto 2060, se eu não me engano, projeto de lei, em que ele basicamente tenta reconhecer a existência da criptomoeda, a validade das transações envolvendo criptomoeda e punir a sonegação fiscal envolvendo a compra e venda da criptomoeda e essas pirâmides financeiras também, que está sendo muito comum ser evidenciado recentemente. Mas, basicamente, ela não considera uma moeda, e sim um meio de troca. Né? Inclusive, tem discussões se eu realizar uma compra com uma criptomoeda, eu vou precisar recolher ICMS, por exemplo? Sim. Ou então a doação de criptomoedas tem que pagar ITCD na sucessão. Então ainda não se tem nada concreto em relação a isso. Né? Realmente depende, né? Necessita ter uma regulamentação mais espessa em relação à matéria, sem dúvida. Radamés, queria te agradecer a presença aqui no programa, te parabenizar pelo ingresso como professor aqui no curso de Direito da UFN, dizer que as portas do estúdio aqui sempre abertas a ti. Muito obrigado, professor. É um prazer sempre retornar. Agradecemos a vocês também pela audiência. Fiquem ligados, conectados nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!